Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 30 e 31 do livro Greta. Mas antes, segue um breve resumo do capítulo anterior. No capítulo 29, Soraya conta a Mauro que ele não tem a exclusividade de Greta, pois ela se encontra com Arthur e Diniz. Este fica furioso e, em uma noite, acaba batendo brutalmente em Greta, deixando-a desmaiada e tendo que ser socorrida e levada ao hospital. Valente pede a Mauro que ele não retorne mais à esfinge, pois ele não admite violência contra as meninas. Esse fica muito aborrecido e exige o seu dinheiro de volta. Valente lhe devolve o dinheiro e pede que ele se retire e não volte mais. Quando fala com Soraya, diz a ela que ele perdeu a confiança nela e que ela deveria ter contado tudo a ele e não a Mauro. E diz que se ela quiser ficar na casa, ela precisará pedir desculpas a Greta e a Diniz. Ela se recusa e diz que vai embora. Agora que vocês lembraram do capítulo anterior, peço que você já deixe seu apoio, curtindo, comentando, compartilhando e, claro, se inscrevendo no canal. Isso tudo é muito importante para mim e só assim faz o canal crescer, pois sem esse apoio o canal não sobrevive. Ok? E se você também quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode se tornar membro clicando no botãozinho azul aqui de baixo, ou então no botão Valeu, certo? Dados os recados, vamos para o capítulo 30. Em seu apartamento, no Leblon, Arthur sentia-se infinitamente só. A todo instante pensava em Felícia, mas não tinha como falar com ela. O apartamento não tinha telefone, e disseram-lhe na companhia telefônica que não seria muito fácil arranjar uma linha. Arthur teve que usar de toda a sua influência para conseguir uma, mas ainda demoraria um pouco para ser instalada. Fazia quase um mês que havia saído de casa. Desde então, não falara mais com Felícia. Tinha notícias suas por intermédio de Norberto, pois Catarina se mostrara solidária à amiga, oferecendo-se para lhe fazer companhia naqueles momentos difíceis. Por ele, ficou sabendo que Felícia voltara a frequentar o centro espírita de sua mãe, o que lhe dera um ar de maior felicidade. Pensava em Greta também, e por várias vezes sentiu-se tentado a procurá-la, mas tinha medo de que a carência e o abandono acabassem por atirá-lo definitivamente em seus braços, e que não achava justo. Sabia que se ficasse com Greta, seria apenas para suprir a falta de Felícia. Agora mais do que nunca lhe fazia. E ele não queria mais fazer Greta sofrer. Ela o amava, e ele não podia iludi-la com promessas indizíveis, levando-a a crer que ficaria com ela. À noite, ficava olhando pela janela, pensando na melhor solução para os seus problemas. Acordava logo que o dia amanhecia, pálido, triste, e começou a perder peso. Sentia-se infeliz e desamparado. Tudo o que queria era voltar a viver com sua mulher. Por que não liga para ela? Sugeriu Norberto, que conversava com ele em seu escritório. Não sei se deveria. Se ela quisesse falar comigo, já teria me telefonado. Acho que não. Ela está magoada, com medo de que você não queira mais vê-la. Ele deu um sorriso apagado e retrucou amargurado. Acho mesmo que Felícia não me ama. Pois eu acho que ama. Como é que você pode saber? Ela disse algo a Catarina? Bem, não exatamente, mas pergunta sempre por você e dá a entender que sente a sua falta. Felícia é assim mesmo. Parece uma coisa, mas na hora em que a procuro, lá vem ela com 3 pedras nas mãos. Não, meu amigo, já estou cansado de levar pedradas. Será? Talvez ela esteja mudada. Não creio. É assim que ela faz. Leva-me a crer que me quer, e quando eu me aproximo,
repele-me violentamente. Não quero mais ser humilhado. Mas você ainda ama, não ama? Você sabe que sim. Se houvesse alguma esperança, faria qualquer coisa para tentar de novo. Mas sei que não há. Por que não telefona e diz que vai passar em sua casa para pegar umas coisas? De que adiantaria? Ela me receberia com a frieza de sempre. Mas experimente. Você ainda não experimentou. Já vi esse filme várias vezes. Por que me iludir? Sei como Felícia é. Você está sendo teimoso. Não custa nada tentar. O máximo que pode acontecer é ela não ligar a mínima para você. Aí você pega suas coisas e vem embora. E se ela me atrair, me provocar e depois me repelir? Não quero passar por isso de novo. Não faça nada. Deixe tudo por conta dela. Se ela quiser, deixe que ela mesma tome iniciativa. Felícia? Nem que chova canivete. Ela não é desse tipo. Vai ficar esperando que eu a toque. E quando eu a tocar, vai sair correndo, me xingando e ofendendo. Sei bem como é. Será que dava para você deixar de ser cabeça dura? Você não é burro. Vá lá e sinta o clima. Se ela estiver arredia, volte correndo. Mas vá lá, pelo amor de Deus. Não aguento mais ver essa sua tristeza. Você está emagrecendo, vai acabar doente. Arthur considerou durante alguns minutos. Norberto tinha razão. Já passara por tanta coisa que lhe custava testar o humor de Felícia. Embora achasse mesmo que ela não o amava, a esperança insistia em lhe dizer que ainda havia uma chance. E se havia, por mais remota que fosse, não queria desperdiçá-la. Decidido, apanhou o telefone e ligou para sua casa. Alô, Hermínia? É, sou eu. Dona Felícia está? Sim. Obrigado. Esperou alguns segundos até que Felícia atendeu. Alô, Felícia? Como vai? Bem, escute, estive pensando em dar uma passada aí hoje para buscar algumas coisas. Pode ser? Está bem. Lá pelas 8. Até logo. Desligou. E aí? Quis saber Norberto, ansioso. Nada. Combinei de passar por lá mais tarde. Mas como estava a voz dela? Alegre? Indiferente? Pareceu-me um pouco ansiosa, mas não fez nenhuma pergunta que demonstrasse estar sentindo a minha falta. Não se deixe impressionar. As mulheres são assim mesmo. Adoram se fazer de difíceis. Espero que tenha razão. Por que não lhe leva algumas flores, ou bombons, ou uma joia? Lembrando-se da última vez em que lhe levara flores e bombons, Arthur sacudiu a cabeça e contestou veementemente. Nada disso. Se ela me quiser de volta, tem que ser pelo meu amor. Não vou levar nenhum presentinho para ajudá-la a criar o clima. Às 7:50, Arthur estava com o carro estacionado na esquina de sua rua, tomando coragem para entrar. Não queria demonstrar uma ansiedade excessiva e aguardou até às 8, quando só então foi tocar a campainha. A própria Felícia veio atender. Ela estava deslumbrante, em um vestido preto cintilante, que lhe acentuava a palidez. O rosto cuidadosamente maquiado e o cabelo bem penteado davam mostras de que ela gastara horas em frente ao espelho. Arthur se surpreendeu. Não esperava que ela tivesse se arrumado toda só para recebê-lo. Pensou que ela talvez tivesse algum compromisso e perguntou com voz de cerimônia. Vai sair? Estou atrapalhando? Não, respondeu ela, fechando a porta com cuidado. Não vou a lugar nenhum. Arthur passou para o hall de entrada e fitou a mulher, sentindo a velha emoção o dominar. Se pudesse, tê-la-ia tomado nos braços ali mesmo. Mas se conteve. Conhecia-a bem demais para saber que o fato dela estar toda arrumada não queria dizer muita coisa. Felícia era inconstante, como as nuvens, e podia mudar de humor de uma hora para outra. Por que não vem tomar um drink? Convidou ela, encaminhando-se para a sala de estar. Em silêncio e sem jeito, ele a seguiu.
Sentou-se no sofá e esperou até que ela lhe servisse um copo de uísque. Obrigado, murmurou atônito. Ela sorriu e retrucou. Já jantou? Ainda não. Pois termine o seu drink e venha jantar. Mandei preparar algo especial. Cada vez mais aturdido, Arthur não sabia o que pensar. Lembrou-se da última vez em que ela lhe preparara um jantar semelhante, quando tudo acabou em desastre. Ela o levara a crer que o queria, e foi só ele tentar envolvê-la que ela o repeliu violentamente, xingando-o e ofendendo-o. Não, efetivamente não lhe daria nova chance. Ela sumiu pela porta da cozinha e voltou com uma travessa nas mãos, depositando-a sobre a mesa. Com um sorriso, ela o convidou, e Arthur foi puxar a cadeira para ela. Em seguida, sentou-se em seu lugar habitual e fitou-a com indignação. Pode abrir o vinho, por favor? Pediu ela, indicando-lhe a garrafa. Ele tomou a garrafa e a abriu, servindo-a e a ele, enquanto ela ia dizendo: dispensei Hermínia hoje, de forma que eu mesma terei que servir o jantar. Destampou a travessa, e Arthur sentiu as narinas invadidas por um agradável aroma muito seu conhecido. Salmão defumado, esclareceu ela, seu prato preferido. Cada vez mais atônito, Arthur emudeceu. Estava espantado demais para falar. Tinha medo de dizer qualquer coisa que a desagradasse e estragar aquele momento. Ela estava superando o teatro do último jantar, e apesar do receio, aquilo o agradou. Queria acreditar que, naquela noite, tudo seria diferente. Aos poucos, sentindo a sua receptividade, foi se deixando descontrair, auxiliado pelo efeito inebriante e alegre do vinho. Terminado o jantar, ela mesma serviu a sobremesa. E a essa altura já conversavam mais animados, falando do passado e dos momentos de alegria que haviam vivido juntos. Em dado momento, Felícia se levantou e foi até o lugar onde ficava a vitrola, colocando um disco bem romântico. A música suave invadiu o ambiente e ela fez-lhe um gesto com as mãos, convidando-o para dançar. Embora hesitante, Arthur aceitou. Tomou-lhe as mãos com gentileza e enlaçou-lhe a cintura. Ela aproximou bem o corpo do dele e encostou a cabeça em seu ombro. Arthur sentiu a doçura do perfume dela e pensou que fosse perder a cabeça. Estava louco por ela, mal conseguindo conter o desejo de estreitá-la e beijá-la. Mas não fez nada. Controlou seus impulsos e tocou seus cabelos com os lábios, mal se atrevendo a entreabri-los. Ela fez um gesto mais brusco, e ele pensou que ela fosse repeli-lo ou esbofeteá-lo. Ao invés disso, Felícia virou o rosto para ele e procurou os seus lábios. Neles, pousando um beijo tímido e inseguro. Tomado pelo susto, Arthur correspondeu ao beijo cheio de excitação e medo. Mas, sentindo o corpo de Felícia se apertando ao dele, pôs a mão gentilmente em sua nuca e estreitou-a ainda mais, beijando-a com paixão. Para sua surpresa, ela não se afastou. Deixou-se beijar e começou a acariciar os seus cabelos, o que o foi enchendo cada vez mais de desejo. Estimulado pela sua reação, Arthur experimentou carícias mais ousadas, que ela foi recebendo com visível satisfação. Não aguentou mais. Com um gesto rápido e delicado, ergueu-a no colo e beijou-a longamente na boca, subindo com ela para o quarto. Ela se deixou levar, a cabeça recostada em seu ombro, chorando de mansinho. Gentilmente, Arthur colocou-a sobre a cama e começou a despi-la, ainda esperando que ela o repelisse e o humilhasse. Mas ela foi se soltando e demonstrando prazer com o seu contato, o que aos poucos o fez esquecer de todos os seus temores. Amaram-se com ardor e paixão. Era a primeira vez que Arthur via Felícia daquele jeito. Nem parecia a mesma mulher com quem se casara, tímida e passiva.
Tornara-se ardente e cheia de desejo, e ele a amou como nunca antes havia amado outra mulher. Quando terminaram, ambos se sentiam satisfeitos e completos. Pareciam revitalizados pelo sexo, porque o sexo era fruto de seu amor. Naquele momento, apenas trocaram olhares mudos, e ambos puderam compreender o quanto de amor sentiam um pelo outro. Choraram juntos e se abraçaram felizes por haverem, finalmente, reencontrado o amor que haviam julgado perdido. Quando Arthur acordou no dia seguinte, teve que se beliscar para se certificar de que era mesmo Felícia que se encontrava a seu lado, ainda adormecida, a mão pousada sobre seu peito. Durante muito tempo, ficou olhando seu rosto, emocionado com sua beleza. Não deixou de sentir certo tremor. E se ela, ao acordar, se arrependesse da noite anterior e o mandasse embora? Procurou não pensar em nada que não fosse a sua felicidade e ficou acariciando-a até que ela acordou. Felícia abriu os olhos e encarou o marido, tentando concatenar as ideias. Lembrou-se da noite anterior e sorriu, falando com voz dulcíssima. Bom dia, meu querido. Dormiu bem? Melhor impossível. Eu também, porque você está aqui. Não conseguiu concluir a frase, porque o pranto convulso de Arthur a assustou. Há tanto tempo ele ansiava por aquilo. Quantos anos de humilhação, de indiferença, de expectativas frustradas e desejos reprimidos. Como a amar aqueles anos todos. Esperava-a em silêncio, sofrendo em sua solidão, sempre à espera de um gesto de carinho, de compreensão. E Felícia só fizera acusá-lo e a espezinhá-lo. Reduzia-o a menos que nada. Tratara-o feito marginal, um saco de estrume. Mas agora nada disso tinha importância. Amava-a e estava feliz porque sabia que ela o amava também. A única coisa que lhe importava era o presente, e o passado já havia ficado esquecido nas brumas. Mas a emoção do momento foi por demais forte, e ele não conseguiu conter as lágrimas. Arthur, murmurou ela em voz de súplica. Como fui injusta com você? Será que pode me perdoar? Ele fungou algumas vezes e respondeu, contendo os soluços. Não tenho nada a perdoar. A única coisa que quero é o seu amor. Se me amar, será o suficiente. Eu o amo, Arthur. Sempre o amei. Pena que custei a compreender isso. Comovido, ele a abraçou com força, escondendo o rosto em seus cabelos e molhando o seu pescoço com suas lágrimas de felicidade. Prometa que nunca vai me deixar, implorou ele. Nunca mais vai se separar de mim. Prometo, meu querido. Eu juro que nunca mais nos separaremos. De hoje em diante, seremos uma família novamente. E eu vou fazer tudo para compensar o tempo perdido. Vou fazer de você o homem mais feliz do mundo. Você vai ver. A certeza do seu amor já é para mim a maior felicidade. Nada mais posso querer. Pode sim, censurou-o com um sorriso, segurando-lhe o queixo entre as mãos. Um filho. Filho? Está falando sério? Tão sério quanto o amor que sinto por você. Quero ser sua esposa novamente, Arthur. Quero voltar a ser mãe. Era a felicidade suprema. Daquele dia em diante, Felícia voltou a ser como antes. Meiga, carinhosa, esposa atenciosa e amiga. Arthur sentia-se satisfeito e feliz, seguro com o seu amor. Ambos evitavam falar de coisas tristes e difíceis. Arthur jamais lhe cobrou os anos de desprezo que ela lhe dedicara. E Felícia nunca lhe perguntou sobre sua amante. Já não tinha mais amante alguma. Precisava, contudo, dar a notícia a Greta. Sabia que ela sofreria muito, mas não via jeito. Era um homem decente e não queria enganá-la. Tampouco achava justo sumir de sua vida sem maiores explicações. Não. Iria pela última vez à esfinge e lhe contaria tudo. Qual não foi a sua surpresa, porém, ao ser avisado por Valente que Greta estava hospitalizada e que não sabia quando retornaria.
Arthur ficou consternado ao saber que Mauro fora a causa de tudo e não deixou de se sentir culpado. Embora Valente não lhe dirigisse nenhuma acusação formal, podia ler em seus olhos a reprovação pelo que fizera e se sentiu envergonhado. Meio acanhado, pediu que lhe fornecessem uma folha de papel. Deixar-lhe-ia um bilhete. Valente foi pessoalmente buscar um bloco e entregou-o a Arthur. No salão ainda vazio, Arthur desvirou uma cadeira e sentou-se perto da janela. Alisou a folha de papel, experimentou de leve a caneta e começou a escrever um bilhete. Quanto mais escrevia, mais sentia o coração oprimido e continuava a escrever. No final, havia escrito 2 folhas inteiras. Releu a carta várias vezes, sem lhe fazer nenhuma emenda. Em seguida, dobrou-a com cuidado e entregou-a a Valente, que o aguardava no bar, bebendo em silêncio um copo de vodka. Lamento muito pelo que aconteceu a Greta. Falou com pesar e estendeu-lhe a carta. Poderia, por favor, entregar isso a ela por mim? Com um aceno de cabeça, Valente apanhou a carta e guardou-a no bolso. Pode deixar, respondeu com tristeza. Greta receberá sua carta assim que voltar do hospital. Arthur agradeceu e foi embora. Sabia que podia confiar em Valente. Ele entregaria a carta tal qual a recebera, sem nem ao menos dar uma lida. Sentiu-se aliviado. Apesar de constrangido pelo que acontecera a Greta, talvez tivesse até sido melhor. Assim, não precisaria encará-la novamente e dar-lhe a triste notícia. A carta já explicaria tudo, e nada mais haveria para ser dito. Capítulo 31. Greta, alheia a tudo o que se passava com Arthur, sofria seu drama pessoal. Mauro a espancara com incomum violência, cortando seu pescoço e seu rosto em diversos lugares com a fivela do cinto, por pouco não atingindo seus olhos. Ela não sabia o que lhe doía mais, se a dor das chineladas ou se a humilhação a que se via submetida por ter levado uma surra daquelas. Quando dera entrada na emergência do hospital, Greta foi imediatamente levada para uma sala onde lhe foram ministrados os primeiros socorros. O doutor costurou o seu rosto e o pescoço, seriamente atingidos pelos golpes, e deixou-a em observação, para ver se as feridas não iriam inflamar. Greta levou várias injeções e ficou no soro por muitos dias, findo os quais foi liberada para voltar para casa. Rosto e pescoço cheios de cicatriz, Greta chorava desconsolada, agarrada ao braço de Diniz, que lhe parecia agora um anjo salvador. Eunice também fora maravilhosa e ficara ao seu lado durante todo o período em que estivera internada, e só não dormira no hospital porque não eram admitidos acompanhantes na enfermaria. Logo que ela voltou, foi conduzida a seu quarto para descansar. Não se sentia com ânimo de falar com ninguém. Sabia que estava com o rosto deformado. O médico lhe dissera que ela poderia tentar a cirurgia plástica. Mas onde arranjaria o dinheiro? Aquelas operações eram caras, e ela não tinha tanto dinheiro assim. A primeira coisa que perguntou quando entrou foi se Arthur a havia procurado. Mas Valente não disse nada. Depois de acomodada, ele esperou até que ela adormecesse e só então chamou Diniz. Ainda não haviam conversado depois do ocorrido, e ele não podia mais esperar. Diniz seguiu o amigo em silêncio até o escritório. Entrou atrás dele, fechou a porta com cuidado e assim que Valente se voltou para ele, começou a falar aos borbotões, colocando em suas palavras toda a angústia que há muito dominava seu coração. Ouça, Valente, já sei o que vai me dizer, que não fui sincero nem leal, que não confiei em você e que quase arruinei o nosso negócio. Não vou me desculpar pelos meus atos, porque não há o que dizer. Que desculpas poderei arranjar para justificar tudo o que fiz? Nenhuma, mas apenas peço que me compreenda. Só fiz o que fiz por amor a Greta. Por mais que queira, não posso deixar de amá-la.
E por ela sou e serei capaz de tudo. Eu a amo imensamente. Jamais pensei amar uma mulher assim. Sei que meu comportamento com Soraya também foi horrível. Eu a enganei e a fiz pensar que gostava dela. Nada justifica essa minha atitude vil. Mas o amor tem dessas coisas. A gente vai se envolvendo e quando se dá conta, já fez as maiores loucuras em seu nome. E foi isso que fiz. Fui um louco. Bem sei, mas não posso fingir que não sinto nada por Greta. Ela mexe comigo, me consome, abala meu coração, faz-me sentir um garotinho tolo e inexperiente diante de seu primeiro amor. Não me culpe, Valente. É só o que lhe peço. Sua amizade é por demais valiosa para mim, mas o amor por Greta me deixou cego e imprudente. Contudo, se você não quiser mais ser meu sócio e meu amigo, vou compreender. Eu coloquei nosso negócio em risco, agi feito um idiota, arriscando perder tudo porque batalhamos durante todos esses anos. Sei que não podia ter feito isso com você. Não foi justo. Afinal, você não tinha nada com a minha paixão, nem com o desprezo de Greta. Por isso, se você quiser, estou disposto a passar minhas cotas na sociedade para você. Apenas lhe peço que me deixe um mínimo para recomeçar em algum lugar. O resto deixo tudo para você. Valente escutava-o sem dizer nada, por vezes se esforçando para não deixar as lágrimas caírem. Ao final, vendo-o afundar o rosto entre as mãos e soluçar feito uma criança, não conseguiu mais se conter. Aproximou-se do outro vagarosamente e pousou a mão em seu ombro, falando com profunda emoção. Meu amigo, mais do que uma sociedade, construímos uma sólida amizade. E creio que em nosso negócio não temos nada do que nos orgulhar. O que foi que fizemos de útil para as pessoas? Nada. Os advogados dizem que a prostituição é um mal necessário. Arriscou. Sem prestar atenção à sua interrupção, Valente continuou com suas colocações. Não fizemos nada de que pudéssemos nos orgulhar. Nada que pudéssemos exibir aos nossos filhos e dizer: vejam o quanto contribuímos para o bem-estar e o desenvolvimento da sociedade. A prostituição é um mal necessário? Pode até ser, mas por que tivemos que ser nós os instrumentos desse mal? Por que está falando assim, Valente? Interveio Diniz, boquiaberto. Por que esse drama de consciência, justo agora? Andei pensando. O que aconteceu a Greta foi muito grave, e ela poderia ter ficado cega ou até perdido a vida. Mauro se tornaria um criminoso, e nós acabaríamos nos tornando cúmplices desse e de outros assassinatos. Nós? O que deu em você, Valente? Ficou maluco, é? Não, meu amigo, não fiquei. Apenas refleti muito em nossas atitudes. Não acho que tenhamos sido nenhum exemplo de virtude. Vivemos da exploração de mulheres carentes e abandonadas. Recebemos o dinheiro que os homens pagam para se divertir com seus corpos. Onde está a dignidade em tudo isso? Não sei. Talvez no fato de que somos homens bons, justos, honestos, companheiros. Nunca maltratamos ninguém. E se por um lado fizemos dinheiro com o corpo das meninas que bateram à nossa porta, por outro, salvamos muitas delas da miséria e até do suicídio. Quantas não chegaram aqui desesperadas, pensando em tirar a própria vida, abandonadas pelas famílias, sem ter para onde ir? Greta mesmo foi uma delas. E Eunice? O que teria sido dela se você não tivesse aparecido naquela noite e impedido que o marido a matasse? Valente fitou-o em dúvida e considerou. Isso não exclui o fato de que nós as usamos. E elas a nós. Acho que devemos encarar as coisas pelos dois lados. O nosso trabalho não é dos mais dignos e honestos. Muito bem, mas o que fazemos por essas moças não conta? Será que não tem nenhum valor o fato de termos lhes dado o abrigo, dinheiro e muito mais do que isso, uma verdadeira família? Não estou entendendo você, Valente. Sempre foi o primeiro a valorizar o nosso trabalho. Pensei que estivesse aborrecido comigo e que tivesse me chamado aqui para dizer que não me queria mais como sócio. Mas, ao invés disso,
você me vem com essa conversa moralista e filosófica. Por quê? Andei pensando, já disse. Quanto a desfazer nossa sociedade, foi o que mais tomou meus pensamentos. É claro que, a princípio, fiquei chateado com o que você fez, mas depois caí em mim. Você se apaixonou por Greta. Não é nada demais. Acontece todos os dias. Até comigo aconteceu. Com você? Mas como? Nunca me disse nada. Porque estava vidrado no sucesso do nosso estabelecimento. Quando a esfinge começou a jorrar dinheiro, fiquei fascinado e só pensei que poderíamos enriquecer. Esqueci-me de pensar em mim mesmo, na minha vida pessoal, no meu coração. E ele acabou ficando esquecido na cama de uma prostituta. Porque eu não queria que a esfinge a perdesse para mim. Ela, na época, era ainda muito jovem e bonita, e foi quem nos ajudou a nos firmarmos nesse ramo. Está falando de Eunice? E de quem mais poderia ser? Sufoquei o amor que sentia por ela para não perder nossa mina de ouro. Por ganância, perdi a chance de ser feliz ao lado da mulher que amava, porque não queria abrir mão do dinheiro que ela nos faria ganhar. Não quero fazer o mesmo com você. Não quero ser responsável pela sua infelicidade também. Já basta a minha e a de Eunice. Por que está dizendo tudo isso agora, Valente? Por que não deixamos as coisas como estão? Porque não posso. Agora que me conscientizei de tudo isso, não posso e não quero mais continuar. O que quer dizer? Quero dizer que eu é que pretendo vender minha cota a você. Com o dinheiro, pretendo abrir um outro negócio em outro lugar. Mas que negócio? Um restaurante, ou até uma boate, música e dança, sem mulheres, sem sexo. Só isso? E uma esposa. Esposa? Não vai me dizer que... Sim, vou pedir a Eunice que se case comigo. Quero mostrar a ela que sempre a amei e o quanto estou arrependido por não ter me casado antes. Valente? E por favor, não me chame mais de Valente. Meu nome é Ricardo, se não se lembra. Estou confuso, Valente. Ricardo, tudo isso só por causa do que aconteceu a Greta? Só por causa do que aconteceu a Greta? Ela podia ter morrido. Podia estar cega agora. Cruz credo, Valente. Ricardo, meu nome é Ricardo. Desculpe, é que não estou mais acostumado. Como eu ia dizendo, Greta poderia estar cega ou morta, e nós jamais nos perdoaríamos por isso. Podemos ser cafetões, Diniz, mas tanto eu quanto você somos homens de coração. Nenhum de nós encontraria paz de consciência se algo de ruim acontecesse a Greta. Muito menos você, que foi quem planejou tudo e a ama desesperadamente. Tem razão. O fato de vê-la com o rosto deformado já me dói bastante. Pois é, meu amigo, é algo em que se pensar. Por isso, volto a lhe dizer, pretendo vender-lhes minhas cotas e comprar um outro negócio para mim, mas um negócio honesto, onde não precisemos ficar de rabo preso com a polícia, nem subornar ninguém para que não fechem nosso estabelecimento, nem ficar devendo favores a figurão nenhum. Quero trabalhar livremente, sem assumir nenhuma responsabilidade pela má conduta de ninguém, e quero me casar com Eunice. Nesse momento, acho até que é o que mais quero. Não sei, Valente. Ricardo. Não sei, Ricardo. A esfinge nunca mais será a mesma sem você. Você é um homem muito capaz, Diniz. Tenho certeza de que conseguirá tocar isso aqui sem a minha presença. É só deixar o coração de lado e agir com a cabeça, ao menos nos negócios. Então, o que me diz? Quer comprar a minha parte? Não sei se terei condições. Não me venha com essa. Você pode não ser nenhum ricaço feito Arthur, mas sei que juntou um bom dinheiro. Não é isso que me refiro. Estou falando de amizade. Você é meu amigo. Não sei se gostaria de continuar sem você. Para mim, vai perder o sentido. O que isso significa? Talvez seja melhor vendermos tudo a um terceiro. E as meninas? Você também não pode querer proteger todo mundo,
As meninas vão cuidar de suas vidas. Quem comprar a esfinge vai precisar de garotas, e elas podem aceitar ou não. E o que vão fazer se não aceitarem? Se os novos donos forem pessoas ruins? E se mudarem o ramo do negócio ou demolirem a casa? Não podemos ser responsáveis pelas garotas a vida toda. Elas já são bem grandinhas. A maioria delas depende de nós para tudo. Não sabem fazer outra coisa. Pagaremos uma boa indenização, o suficiente para recomeçarem suas vidas. Sei que temos caixa para isso. Quem sabe já não está na hora de muitas delas mudarem de vida também? Dessa vez foi Valente. Agora Ricardo, que resolveu considerar e ponderou com um amigo. Você não vai querer mesmo continuar? Sozinho não. Se não se importar, prefiro continuar sendo seu sócio no seu novo negócio. Quer me acompanhar? Se você não tiver nenhuma objeção, nós dois juntos teremos mais dinheiro e com mais dinheiro podemos comprar uma coisa melhor. Acho que uma boate seria excelente para nós. Não entendemos nada de comida. Tem razão, retrucou Ricardo, mais animado, quase eufórico. Somos amigos há tanto tempo, por que devemos nos separar? Se nós dois concordamos em que vender a esfinge e montar uma boate é um bom negócio, por que não o realizarmos juntos? É isso mesmo. Poderemos continuar juntos. Nada entre nós vai mudar. Emocionado, Ricardo aproximou-se de Diniz e abraçou-o com efusão, selando para sempre sua amizade. Fariam como Diniz sugeria. Venderiam a esfinge, comprariam a boate e ele, finalmente, se casaria com Eunice. Enquanto isso, as atividades prosseguiriam normalmente, porque tinham que continuar a viver e a pagar as contas, ao menos até que Greta se recuperasse e resolvesse o que fazer de sua vida. Não podiam vender o bordel. Deviam isso a ela. Se já haviam esperado tanto tempo, poderiam esperar um pouco mais. Só então colocariam o estabelecimento à venda. Só então Ricardo lhe entregaria a carta que Arthur lhe endereçara. Foi difícil para Greta. Todos os dias acordava ansiosa, na esperança de que Arthur aparecesse. Vivia perguntando a todo mundo se ele não a procurara, mas ninguém sabia de nada, e Valente achava que ainda não era chegada a hora de falar. No fundo, sentia pena de Greta, pois podia imaginar que aquela carta não lhe traria nenhuma alegria. As feridas já haviam se fechado por completo, e as cicatrizes haviam clareado bastante, tornando-se riscos avermelhados e volumosos sobre sua pele. O médico lhe assegurara que a cirurgia plástica seria a solução, mas apenas uma não resolveria o problema. Seriam necessárias várias operações até que seu rosto e seu pescoço readquirissem os traços de antes. Ninguém tinha dinheiro para tanto. Mesmo Diniz, que se oferecera para pagar, reconhecia que não poderia custear todas as cirurgias. Ricardo ainda pensou em mover uma ação contra Mauro, exigindo-lhe uma indenização, mas Greta não concordou. Sabia que teria que se expor ainda mais do que se expusera, e não era isso o que pretendia. Vou procurar Arthur, disse ela certa feita, durante o longo tratamento estético que Eunice lhe fazia todos os dias. Ele tem dinheiro, pode ajudar. Arthur desapareceu. Vai procurá-lo ainda assim? Será que ele soube o que me aconteceu? Eunice sabia que Arthur havia ido procurá-la e que lhe deixara uma carta, mas, a pedido de Ricardo, não disse nada. Ele queria se certificar de que ela já estava mais forte, para só então entregá-la. Mas agora, Eunice achava que o momento havia chegado. Ela pretendia procurá-lo, e a carta talvez a demovesse daquela ideia. Ou não. Até então, ninguém sabia o que estava escrito ali, porque nunca a haviam desdobrado. Não podiam ser boas notícias. O Arthur já teria aparecido novamente depois daquilo, mas nunca mais se ouvira falar dele. Eunice acabou de lhe passar vários cremes e fazer-lhe uma massagem facial. Guardou e limpou tudo, e em seguida aconselhou. Descanse, tudo se resolverá. A noite chegou e as atividades na esfinge haviam recomeçado. Desde que voltara, Greta ainda não descera, e nem Ricardo, nem Diniz haviam pressionado.
Com o rosto naquele estado, quem é que iria querer dormir com ela? Para distraí-la, Diniz colocou um aparelho de televisão em seu quarto e Greta passava as noites assistindo a novela e programas de auditório. Aos poucos, ia reconhecendo a dedicação de Diniz, e não fora o sentimento que ainda nutria por Arthur, teria aceitado seu amor. Estava assistindo a uma novela romântica quando alguém bateu à porta. Pode entrar, disse sem desviar os olhos da tela. Era Ricardo. Sorriu para ela, entrou e foi sentar-se ao seu lado na cama. Está se sentindo bem, Greta? Perguntou interessado. Muito bem, obrigada. Precisa de alguma coisa? Não, está tudo ótimo. Por quê? Ele pôs a mão no bolso da calça e retirou umas folhas de papel amassadas. Tentou esticá-las com as mãos e estendeu-as para ela. Greta olhou dos papéis para ele, tentando adivinhar o que seria aquilo, até que ele esclareceu. É uma carta. Vamos, pegue. Foi Arthur quem deixou para você. Ela pegou a carta com mãos trêmulas, e Ricardo prosseguiu. Não se preocupe, ninguém a leu. Não a entreguei antes porque queria ter certeza de que você já estava em condições de ler, seja lá o que estiver escrito aí. Greta não conseguia falar. Olhou para Ricardo com os olhos cheios de lágrimas, e ele se retirou em silêncio. Não queria violar-lhe a intimidade. Aquele deveria ser um momento só dela, e ele não tinha o direito de perturbá-la. Depois que ele saiu, Greta virou a carta nas mãos, desdobrou-a freneticamente e começou a ler. Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1968. Cara Greta, perdoe-me por não ir visitá-la novamente, mas sinto-me constrangido com tudo o que lhe aconteceu. Quero que saiba que lamento muitíssimo o ocorrido e não posso deixar de me sentir culpado por tudo. Não fosse o meu egoísmo, nada disso teria acontecido. Embora seja tarde para evitar a tragédia, penso que nunca é tarde para o arrependimento e o perdão. Estou muito arrependido pelo que fiz e espero sinceramente que você possa me perdoar. Estive hoje aí com um único propósito, despedir-me. Ontem, como que por encanto, o sol voltou a brilhar em minha vida. Felícia aceitou-me de volta. Não como das outras vezes, para me espezinhar ou me humilhar, mas aceitou-me novamente em seu coração, dedicando-me um afeto sincero e despreendido. Fizemos amor como nunca antes havíamos feito, e confesso que foi maravilhoso. Não sei se deveria estar lhe contando essas coisas, porque bem conheço os seus sentimentos para comigo. Não faço isso para maltratá-la, nem para ofendê-la. Apenas gostaria que você me compreendesse. Compreendesse a minha felicidade e a razão de estar me despedindo. Felícia sempre foi a razão da minha vida, e nunca lhe escondi isso. Desse momento em diante, não vou mais procurar você. Quero agradecer-lhe do fundo do meu coração por todo o bem que me fez durante esses longos anos. Você foi amiga, companheira, amante. Jamais poderia desejar outra mulher, e se não fosse eu tão apaixonado por Felícia, teria mesmo tomado-a por esposa. Mas nós não mandamos no nosso coração. É ele quem manda na gente. E o meu, por sorte ou por azar, reencontrou aquela que é e que para sempre será a sua eleita, a única realmente capaz de me trazer felicidade. Felícia. Mais uma vez, peço que me perdoe e volto a lhe agradecer por tudo. E só espero que você possa, um dia, ser tão feliz como eu agora também sou. Arthur. Greta soltou a carta em cima da cama e desatou a chorar. Acontecera o que ela mais temia. Arthur voltara para a esposa e a esquecera. Ela nada representara para ele, além de um corpo bonito e sensual para lhe dar prazer. Nunca a amara. Só agora se dava conta do que significava ser apenas objeto de desejo de um homem. Fazer sexo com um homem que não a amava. Ela, que dera a Arthur o melhor de si, agora percebia que ele nunca quisera o seu amor. Quando Diniz chegou ao seu quarto para ver como estava passando,
Encontrou-a aos prantos sobre o travesseiro. Angustiado, aproximou-se e chamou carinhosamente. Greta, o que foi, Greta? Por que está chorando? Sem conseguir falar, corpo sacudido pelos soluços, Greta mostrou-lhe a carta de Arthur, que Diniz leu avidamente. Só agora sabia de sua existência e não sabia se ria ou se chorava. Embora aquela carta fosse a portadora da infelicidade de Greta, era para ele a libertação do jogo de um fantasma. Tudo o que Diniz mais queria era ver Arthur fora de seu caminho, e aquela carta era a chave de entrada para o coração de Greta. Desiludida com a perda do amante, ela acabaria se voltando para ele e reconhecendo o quanto a amava. Quem mais, além dele, ainda queria ficar com ela depois de tudo por que passara? Que outro homem aceitaria desposá-la com aquela fisionomia deformada? Ninguém. Ninguém a não ser ele, que a amava loucamente. Estava disposto a tudo para ficar com ela. Greta, murmurou consternado. Não fique assim. Não é o fim do mundo. Ele me abandonou, Diniz. Voltou para a esposa. Você já sabia que isso poderia acontecer. Fazia tempo que estava sumido. Só podia ter voltado para ela. Por que Valente não me contou antes? Por quê? Por que me deixou alimentar ilusões? Não sei. Nem sabia que foi ele quem lhe entregou essa carta. Mas ele deve ter tido seus motivos. Não vejo motivo para me enganar. Acho que ele só quis protegê-la. Você chegou do hospital muito abalada. Não podia ter mais essa decepção. Não fique com raiva de Valente. Tenho certeza de que só fez isso pensando no seu bem. Oh, Diniz, o que será de mim agora? Perdi todas as esperanças de um dia voltar a ser feliz. Não diga isso. Então não estou aqui com você? Não a estou ajudando? Está. Então, minha amizade não conta? Por que ficar sofrendo por alguém que não a ama e que já se foi, quando tem quem realmente gosta de você? Bem aqui, ao seu lado. Greta não conseguia parar de chorar. Queria dar-lhe razão. Queria sentir as coisas da forma como ele dizia. Agora, muito mais do que antes, Greta gostava de Diniz. Como ele mesmo dissera, como poderia não gostar de alguém que se desvelava para atendê-la quando todos os demais haviam se afastado dela, horrorizados com suas cicatrizes? Apenas Diniz não se importava, não sentia repulsa nem piedade. Em seus olhos, a única coisa que Greta conseguia ver era amor. Continua no capítulo 32. Até lá!